Voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Jaú, logo após o encerramento da eleição da mesa diretora, que confirmou o nome do vereador Lucas de Barros Flores na presidência, tendo como primeiro secretário o vereador José Fernando Barbieri, segundo secretário o vereador Roberto Carlos Vanucci e o vice-presidente Dr. Segura. Neste momento, o novo presidente da Câmara Municipal de Jaú concede entrevista à imprensa aqui da cidade. Vamos ouvir então as primeiras palavras como presidente do vereador Lucas de Barros Flores. E é importante nós nos lembrarmos de que alguns posicionamentos dos antigos presidentes, até por serem embasados nos apontamentos do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas, eles não me abrem muita margem para o retrocesso. E eu também acredito que não há essa necessidade por hora, não há o que mexer de forma muito grande na parte administrativa da casa. O que está acontecendo precisa continuar sendo bem feito e se posteriormente tivermos novos apontamentos, novas necessidades, com certeza eu não vou me furtar de tomar as atitudes necessárias. A sua participação no mandato passado em comissões importantes do Legislativo, as mais importantes, é que lhe motivaram a se lançar à presidência ou lhe deram essa experiência para se lançar à presidência? Olha, na verdade, a gente nunca chega em lugar nenhum por acaso. E a gente nunca chega em lugar nenhum por um motivo só. Várias coisas me trouxeram a esse momento, inclusive uma quantidade grande de novos vereadores, por exemplo. Foram novos 10 vereadores entrando aqui pela primeira vez e nós fizemos uma busca que pudesse conciliar conhecimento técnico legislativo e uma pequena experiência de um mandato. E claro, essa experiência foi muito enriquecida a partir do momento que eu tive a oportunidade de ser o presidente da Comissão de Finanças, por exemplo, porque um vereador ou um legislador, seja ele na entidade federativa que seja, ele precisa dominar bem o orçamento daquilo que ele está trabalhando. E isso foi um ponto muito positivo para a minha vida pública e eu espero que continue sendo. Muito bem, essas foram as primeiras palavras do presidente do Legislativo à imprensa aqui do município. Movimentação ainda bastante grande aqui no plenário da Câmara. Agora sim, o vereador cumprimentando o vereador Tito Coló. Agora sim, falando como presidente, Lucas, qual o principal desafio agora ocupando essa posição aqui na Câmara? Olha, eu acho de fato o grande desafio é dialogar com a população e mostrar para eles que o que está sendo feito é importante, é bom e traz resultados positivos para a cidade. Eu acho que a última Câmara, a Câmara antiga, levou sobre si uma impopularidade que muitas vezes não merecia. Hoje as pessoas tiveram a solução de problemas históricos na rua da sua casa, no bairro onde mora, e essas decisões foram tomadas e foram colocadas em forma de lei aqui na Casa de Leis. O prefeito ele propõe leis, mas nós aprovamos ou não essas leis que foram propostas. E isso é um desafio bastante grande, buscar esse diálogo com as pessoas e explicar para elas o que está acontecendo. E eu quero me propor a aproximar a Câmara do povo. Quero me propor a conversar com as pessoas, debater, ouvir novas ideias, estar perto das pessoas para que não haja esse abismo entre o poder público e as pessoas, que muitas vezes estão se beneficiando de medidas tomadas pelo poder público e estão reclamando porque falta um pouco de conhecimento. Elas não são culpadas, elas não têm culpa de não saberem, mas elas não sabem e a nossa responsabilidade também é dialogar com essas pessoas e mostrar para elas que o trabalho está sendo feito. Isso passa também pela questão da transparência, né? Os dois últimos presidentes tiveram essa questão como primordial, a transparência do gasto com dinheiro público e por essas primeiras impressões, a transparência quanto à informação do que é feito também deve ser uma prioridade no seu mandato aí, à frente da Câmara. É verdade. O presidente Vanucci, ele teve uma retomada das contas públicas, diminuição de gastos, ele moralizou muitas das práticas costumeiras de câmaras passadas e a presidente Cléo Furquim, ela teve a grande missão de fazer isso virar transparência. E ela ganhou, inclusive a Câmara ganhou nota 10 do Ministério Público na questão da transparência. O site da Câmara Municipal de Jaú hoje é referência no Brasil. Então não é fácil suceder esses dois grandes presidentes que nós tivemos. Então por isso eu vou na linha de continuar fazendo o que é bom
e tentar dialogar com as pessoas dessa forma, para que eles saibam que está acontecendo isso de bom. As pessoas de Jaú precisam saber que a Câmara de Jaú é referência no Brasil todo e sentir orgulho do povo jauense. Estivemos inclusive no dia 1º de dezembro, aliás no dia 1º não, um pouco depois, uma palestra do diretor do Tribunal de Contas da unidade de Bauru. E ele citou justamente a administração transparente com que a Câmara tem levado até a população, né? Como ela tem tratado os gastos públicos. Isso é uma referência e você quer tornar isso aí cada vez mais público e notório para a sociedade. É verdade, isso é um orgulho para mim dizer que faço parte de uma Câmara que é referência no Brasil. Basta agora que eu ache um caminho, uma maneira de mostrar isso para as pessoas. Vereador, quebrando um pouquinho o protocolo, o senhor citou seu pai sempre nas nossas entrevistas, o pessoal que acompanha já está acostumado. E para o pessoal de casa que não conhece, eu gostaria que você apresentasse então o seu pai de fato agora com as imagens do Carlos Martins aqui, por favor. Isso é uma oportunidade única de eu apresentar o meu pai, porque meu pai que me apresentou para as pessoas, meu pai que me trouxe ao mundo, né, na concepção da palavra, e me apresentou como candidato da nossa comunidade, da nossa família, e eu consegui esse sucesso muito por causa da história que é do meu pai. Eu colhi frutos que não fui eu que plantei. Eu hoje colho frutos que o meu pai plantou. Meu pai é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, no dia 4 de janeiro completando 43 anos como ministro. Aqui em Jaú nós estamos há 28 anos e meio, não é isso? O que mais? Orgulho muito grande ver o filho aqui, nesse momento tão especial. Uma alegria tão grande, um momento inesquecível, uma honra muito grande de ter o filho, não é? Como presidente da Câmara, como vereador há 2 mandatos, isso nos dá uma satisfação imensa, uma alegria de estar servindo essa cidade em muitos aspectos, tanto o espiritual, o religioso, né? E também na política. Enfim, conseguimos então apresentar o pai do Lucas Flores aqui. Obrigado. É verdade. Ele tem muito para nos ensinar, pessoa maravilhosa, de um caráter ilibado, de uma experiência enorme e, como eu disse no meu discurso, é meu grande mentor, meu professor primeiro, meu pai, meu pastor, meu amigo. É a base de tudo que eu tenho conquistado na minha vida e a minha família. Eu espero que a minha mãe esteja nos assistindo lá pela internet, né? Na casa da tia Sara, do tio Beto, e que ela tenha matado um pouquinho a saudade de nós, né? De ver até o pai na televisão. Obrigado, Deus abençoe. Amém, muito sucesso para vocês. Obrigado pela participação. Bom, a gente segue com algumas imagens aqui do plenário do Legislativo, você vai ficar com uma imagem geral, nós vamos tentar ainda conversar com outros vereadores aqui que ainda estejam pelo plenário. Você continua então com imagens gerais aqui da Câmara e a gente volta daqui a pouquinho.
Muito bem, nesse momento nós falamos aqui do Salão Nobre da Câmara e o prefeito municipal de Jaú, para encerrar essa nossa cobertura, ele dá entrevista nesse momento à imprensa aqui da nossa cidade. Vamos ouvi-lo. 2 vezes durante o governo e nenhuma dessas mudanças no comando do secretário, no posto do secretário, proporcionou nenhum tipo de comprometimento da qualidade dos serviços. Pelo contrário, aquilo que estava planejado pela equipe técnica foi executado, as unidades novas foram inauguradas e o que a gente espera agora é aperfeiçoar a qualidade do atendimento. E o que a gente espera é que o secretário seja um batalhador no dia a dia, de colocar a mão na massa mesmo, de ir ao encontro dos problemas, conversar com as pessoas, ir nas unidades, pesquisar a qualidade do atendimento. Técnico já tem um monte lá que vai dar conta do recado. Eu acho que nós precisamos mesmo de um perfil mais político nesse momento, para manter a qualidade do serviço, porque também nós não temos muita coisa diferente para fazer. É o arroz com feijão, manter o arroz com feijão e ter um olhar mais verificador das coisas. O nome teve resistência da classe médica? Olha, eu não encontrei nenhum tipo de resistência, acho importante a sua pergunta, nenhum tipo de resistência. Nós já tivemos um secretário no primeiro... O prefeito falando nesse momento a respeito da indicação do vereador Wagner Brasil de Barros para assumir a Secretaria de Saúde. Primeiro ano da nossa administração, nos 2 primeiros anos, fez um trabalho bastante interessante do ponto de vista técnico, a classe médica se entendeu bem com ele. E o Wagner é político, o Wagner não vai tomar nenhum tipo de decisão para desagregar, né? Ele é político, sabe conversar, sabe dialogar, já deixou bem claro que a Santa Casa é parceira da administração, vai continuar sendo parceira da administração. Nós entendemos que é o nosso hospital geral, nós precisamos da parceria da Santa Casa, é bom que essa parceria seja mantida e aperfeiçoada. Os detalhes disso nós vamos discutir, vamos negociar, mas é ponto pacífico que eu acredito que num momento como esse é salutar que a Secretaria tenha um olhar mais político. Não estou falando político partidário, não é isso, mas sob o ponto de vista de política pública, de diretriz, de acompanhamento, de monitoramento, porque também não adianta nada você colocar um profissional médico lá que tenha outros afazeres e que não cuide da Secretaria no tempo integral, que a Secretaria de Saúde requer cuidado integral. A pessoa tem que ficar lá o dia inteiro. É bastante problema, é uma rede bastante complexa, tem bastantes profissionais, movimenta uma quantidade muito significativa de procedimentos todos os dias, então precisa ter alguém que fique ali o dia inteiro, né? Então, assim, eu não acredito que vai ter nenhum tipo de problema, porque o vereador é uma pessoa, é um político, sabe dialogar, sabe conversar. O governo está deixando claro que nós estamos aí para conversar, para dialogar e precisamos da parceria de todo mundo. Então, da mesma maneira que nós começamos o governo sem o médico na secretaria, nós estamos começando o governo sem o médico na secretaria, mas isso não significa de maneira nenhuma que nós estamos fazendo isso por descontentamento com a classe médica, nada disso. Simplesmente porque nós entendemos que nesse momento é preciso alguém que fique 24 horas por dia ali, que se tiver que sair de noite de casa para ir resolver o problema da secretaria, vai fazê-lo. Isso não significa também que o Dr. Paulo não fazia isso, pelo contrário, sou muito grato a ele. Ele é um grande amigo, um grande profissional, foi um grande secretário. Só que ele está cansado, né? Ele não queria mais, ele está num outro momento da vida dele, ele trabalhou a vida toda, quer curtir um pouco a família, quer curtir os netos, quer viajar um pouco com a esposa. Então é uma questão, foi uma escolha pessoal dele, eu só estou fazendo a mudança porque ele entregou o cargo e ele já me avisou antes das eleições que ele iria fazer. E deixou bem claro para mim que só faria depois do processo eleitoral, justamente para não causar nenhum tipo de especulação, e eu tenho isso aumenta a minha admiração por ele, porque ele foi muito correto do ponto de vista do caráter e da lealdade com a gente. Tem mais algum vereador que vai para a secretaria? Falou-se muito no nome da ex-presidente, agora ex-presidente Cléo Furquim, que seria chamada também a uma pasta. Olha, eu não descarto essa possibilidade de nós ampliarmos essas composições, algumas mudanças, mas elas serão pontuais, tá? Nós estamos conversando, a vereadora Cléo tem uma experiência adquirida na presidência da Câmara, com uma gestora que conseguiu avançar no controle de contas aqui do Legislativo, tomou medidas que fizeram com que a Câmara avançasse. Sob o ponto de vista político, foi leal ao grupo nos momentos em que o grupo precisou, e é um quadro importante que qualquer prefeito gostaria de ter na administração. Então nós estamos analisando isso e essa decisão nós vamos tomar nos próximos dias. Você tinha mencionado 2 mudanças, né? Qual é a segunda? É o
Distrito de Potunduva e a Secretaria de Saúde por hora. Quem que é esse André que o rapaz citou? O André Curvelo, ele já atua na Prefeitura, ele já é funcionário da Secretaria de Projetos, já é conhecedor dos projetos que existem para o município lá no Distrito, né? Nós temos obras importantes que vão ser feitas lá nesse segundo mandato, e ele já é conhecedor desses projetos, além de ter um conhecimento bastante grande ali com a comunidade, demonstrou durante esse ano um conhecimento muito grande. E nós entendemos que, pelo conhecimento que ele já tem desses projetos, por já estar trabalhando dentro da estrutura administrativa do município, nós acreditamos que ele tem condição de fazer uma mudança na direção que está sendo trilhada ali. Ele é de algum partido, prefeito? Não, que eu saiba, ele não tem nem filiação partidária. Não sei te dizer se ele é filiado a algum partido ou não. Esse não é o critério nesse caso, né? É um convite pessoal que foi feito por conta desse trabalho que ele vem realizando. Nos bastidores políticos já se fizeram aí exercícios de futurologia para dizer que o prefeito fica 2 anos, depois concorre a deputado, e aí o Griso assume a prefeitura nos últimos 2 anos e depois é candidato à reeleição. O senhor falou no seu discurso que não, encerra assim a sua carreira política como prefeito em 2020, né? Exatamente. Eu tenho 36 anos, disputo a eleição desde que eu tinha 23. Vou terminar meu segundo mandato com 40 e a segunda metade da minha vida será dedicada à minha família e às minhas coisas. Eu assumi esse compromisso com eles. Eu queria muito ser prefeito, lutei por isso, comecei muito cedo, virei vereador muito jovem, perdi a eleição, depois ganhamos, administramos um momento muito conturbado da política, da economia nacional de maneira geral. Herdamos a cidade com muita dificuldade e com todo esse cenário nós conseguimos manter as contas em dia e realizar, obviamente que não tudo que a cidade precisava, mas conseguimos fazer a cidade avançar bastante, principalmente na área de infraestrutura e de saúde. E de educação, os índices melhoraram, nossa nota do IDEB foi a maior da história. Então assim, tem problemas, a cidade melhorou. Estamos terminando o segundo mandato com as contas em dia, com o salário dos servidores pago, vai atrasar o salário, vamos pagar agora no dia 5. Então, assim, dentro de toda essa dificuldade, ainda a gente conseguiu a reeleição, talvez no momento mais difícil, desde que a reeleição começou, a gente conseguiu a reeleição. Então, eu não espero mais nada da vida política, eu me sinto realizado por ter chegado até aqui. Quero, com muita responsabilidade, com muito agradecimento à população da cidade, cumprir esse mandato, concluir as obras de macrodrenagem, iniciar o cronograma de instalação das galerias de microdrenagem nos bairros por ordem judicial, que é um problema histórico da cidade. Pretendo ver a Faculdade de Medicina dar suas primeiras aulas dentro do meu governo, lutamos muito por isso. Colocar o cemitério novo para funcionar. Nós desapropriamos, pagamos, não devemos nada, nós colocamos para funcionar, porque se a gente fosse fazer obra nesse ano, mais obra esse ano aqui do que já estava planejado, a gente não teria conseguido terminar pagando todo mundo, os servidores em dia, tudo certinho. Porque também teve um detalhe interessante que eu queria aqui colocar para vocês. O dinheiro dos depósitos judiciais, que os municípios poderiam usar parte do orçamento dos depósitos judiciais para pagar despesas correntes, o dinheiro que ia ser usado para os precatórios, o TJ liberou que algumas cidades fizessem isso por força de lei federal. O Banco do Brasil não conseguiu transferir dentro do exercício para a conta da prefeitura. Então, se a gente não tivesse feito aquilo que a gente decidiu fazer preventivamente, tivesse contado com o dinheiro disso ou com o dinheiro da repatriação, a gente não teria conseguido fazer a folha. E a gente conseguiu, apesar da adversidade no caso dos precatórios, da repatriação acabou entrando no último dia. Mas mesmo se não entrasse, a gente conseguiria fechar as contas. Então, assim, eu acredito que ter chegado até aqui, para mim, é uma honra muito grande. Eu quero terminar esse trabalho, fechar esse ciclo e cuidar um pouquinho da minha vida, é isso. Prefeito, só voltando a uma questão do secretariado, você mencionou o Dr. Paulo Matter, que quer curtir a vida, a família dele, e isso implica uma outra pasta, que é da assistência social, já que a esposa dele, Marizilda, é secretária. Ela sai nesse primeiro momento também, ou por hora não? Não conversei com ela a respeito disso, né? A assistência, de uma maneira geral, nós não conversamos ainda, não existe nada planejado para esse momento aqui. As mudanças... Seria uma das pastas em que se fala o nome da Cléo Furquim. Não, mas os planos seriam
diferentes nesse momento. Eu quero esperar para decidir o que eu vou fazer. Vamos ver, eu não quero antecipar nada a respeito dessa situação nesse momento. O fato é que hoje as 2 mudanças que são feitas são na saúde e na subprefeitura do distrito. Podemos ter mudanças nos próximos dias em 1 ou 2 pastas no máximo, mas isso ainda não é certo, isso ainda não é definido e nós vamos aguardar os acontecimentos aí para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Então nós não fizemos a subida de rampa, primeiro porque eu acho que é um evento que já está muito batido, virou um clichê muito grande. Segundo que é enfadonho pra caramba, né? Todo mundo subir a rampa com esse baita calor de terno, de vestido e ficar lá mais 1 hora, 1h30 com aquele monte de cerimônia. Quer dizer, eu não tenho mais saco para essas coisas, falar a verdade para vocês. Eu não tenho ido muito em evento, não tenho vida social, não gosto de aparecer. Estou me tornando uma antítese, sabe, do político, essa que é a verdade. Eu estou gostando mais de fazer o trabalho de administrar, o trabalho político de bastidores, que a gente gosta bastante, para mostrar resultado para a cidade, né? Falar menos e fazer mais, acho que é mais ou menos assim. Então, assim, eu achei que era desnecessário, era muito mais do mesmo, ter que fazer uma outra cerimônia dessa, né? Sendo que vai ter poucas mudanças no secretariado, dar posse basicamente para as mesmas pessoas, fazer com que todo mundo suba, vá para casa 8, 9 horas da noite, quer dizer, olha a hora que terminou a sessão de posse aqui. Já são 7h30, eu falei, só vai ficar aqui até 10 horas da noite, quer dizer, não faz sentido isso, né? Acho desnecessário, por isso que eu achei melhor não fazer. Prefeito, a vitória do Lucas Flores foi 14 votos, 3 abstenções. Quer dizer, o senhor começou, na eleição tinha 11-6. Agora a vitória de 14-2 do Lucas Flores. Já mudou alguma coisa nesse quadro da Câmara? O senhor já conta já com ampla maioria? Olha, eu acredito que a administração tem que ter um diálogo institucional saudável com o Poder Legislativo. E acredito que as principais conquistas que a nossa administração obteve ao longo do primeiro mandato só foram possíveis porque nós obtivemos o apoio amplo do Poder Legislativo em momentos decisivos, em matérias importantes, para a gente, inclusive, levantar recurso para fazer o que a gente tinha que fazer em meio àquela situação super difícil que a gente encontrou no começo. E, inclusive, para a gente conseguir fazer frente à quantidade de obrigações e compromissos orçamentários que a gente tem, com folha de pagamento, com tudo isso no momento de crise. A participação da Câmara em medidas muitas vezes impopulares foi decisiva para a gente conseguir fazer isso, né? Então, assim, sentar na cadeira de prefeito não é lugar de amador, né? Não adianta alguém que se meter a querer sentar lá se não tiver habilidade para construir consenso, né? Com respeito, institucionalmente, com diálogo, mas lá não é lugar de quem não enxerga esse tipo de situação, né? Nós precisamos de um ambiente de pacificação, nós precisamos de um ambiente de consenso e de diálogo para conseguir fazer a cidade andar. E eu espero agora, justamente pelo fato de eu não ser mais candidato, né, que inclusive a oposição enxergue isso, né? Que fazer oposição ao governo nesse momento não vai significar fazer oposição ao Rafael, porque o Rafael não disputa a eleição. Vai ser fazer oposição à cidade. O que a gente espera é fazer com que a administração avance nessas áreas que eu acabei de dizer para vocês aqui. É isso que eu espero para finalizar o ciclo, né? Eu não posso disputar a eleição daqui a 4 anos. Ainda que eu quisesse, eu não tenho pretensão mais nenhuma, mas ainda que eu quisesse, eu não poderia. Então, o que eu espero é que todo mundo se conscientize, que é momento de deixar a política de lado, deixar as bandeiras partidárias de lado, e nós pensarmos em fazer um governo, uma ampla composição, né? Uma ampla composição política para fazer com que a cidade avance. E para que o meu sucessor não tenha que fazer os sacrifícios que eu tive que fazer no primeiro mandato e também no segundo, porque tem um monte de coisa por ação judicial que nós vamos ter que fazer aí, que possivelmente, se alguém tivesse feito lá atrás, não ia ter sobrado essa bomba na minha mão para desarmar, né? Mas estamos aí para resolver. Prefeito, tem algo que você se arrependa desses primeiros 4 anos? Estou salvando isso aqui, porque está ficando muito comprido o negócio aqui. Vamos começar de novo. Pergunta interessante. Possivelmente deve ter, preciso pensar um pouco. Em relação à gestão de pessoas, gestão do pessoal? Olha, eu teria feito tudo que eu fiz de novo.
porque eu acredito que se qualquer administrador, no momento que a gente pegou a cidade, tivesse tido outro tipo de postura, teria se arrebentado, né? O que eventualmente talvez eu faria diferente, talvez em alguma coisa que eu tenha falado, não vou aqui lembrar um fato ou outro, né? Eu me tornei uma pessoa que hoje tem falado muito pouco, né? Eu tenho preferido trabalhar do que falar. Não vou falar uma coisa específica, mas assim, eu acho que o pior defeito que um político pode cometer é querer aparecer demais, né? E acho que é mais trabalho e menos conversa. Se eu tiver que me arrepender de alguma coisa, eventualmente, de alguns momentos, eu ter falado algumas coisas que eu não precisava ter falado e conseguiria ter o mesmo resultado que eu tive na política e na administração. Em público ou em particular? Em público, em particular tem que falar, não tem jeito. Mas também eu vou falar uma coisa, viu? Sob o ponto de vista da sabedoria de administrar. Não que as coisas que eu falava eram incorretas. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Se eu não tivesse feito tudo que eu fiz nos primeiros 2, 3 anos, eu não teria sido reeleito. Porque todos os prefeitos que escolheram outro caminho, que escolheram fazer política no começo com medo de desgaste, de tomar posição, não conseguiram se reeleger porque a situação econômica não tem mágica. O orçamento não tem mágica. Então, ou você toma decisões administrativas para viabilizar recursos, para depois você, na hora certa, fazer política e mostrar o que fez, ou se você quiser inverter a lógica, na hora de mostrar, você não vai ter o que mostrar, né? Então, assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Mas talvez eu possa ter sido mal interpretado em alguma coisa que eu falei no começo do mandato e talvez tenha enfrentado alguns desgastes desnecessários por conta disso. Mas não nas decisões que eu tomei. Disso eu não me arrependo de nada. Prefeito, dentre essas obras que o senhor citou já para esse início desse novo mandato, talvez o principal desafio do senhor seja manter o equilíbrio das contas. O senhor vê dessa forma? Olha, eu acho que manter o equilíbrio das contas é um desafio sempre, né? Porque a máquina pública, por exemplo, o gasto com pessoal nunca vai diminuir, sempre vai aumentar, porque primeiro você não tem como exonerar ninguém do quadro estável. A quantidade de cargos em comissão que você tem na estrutura administrativa, ela gera um impacto muito pequeno perto da estrutura estável que você tem. Ainda que você faça alguns cortes, você não tem assim impactos muito significativos. A não ser que você faça o que a gente fez no começo de cortar 100 cargos, por exemplo, que a gente chegou a fazer isso, depois por necessidade acabou criando mais uns 14, eu acredito eu, por aí, né? Mas houve uma redução significativa. Mas não há espaço para reduzir mais, senão você compromete serviço também nessa altura do campeonato. A manutenção do equilíbrio das contas sempre é um desafio para a administração pública, porque a despesa com o pessoal sempre vai aumentar por conta de crescimento vegetativo, por conta de encargos, por conta dos acúmulos por tempo de serviço e tudo mais. E porque você não tem como cortar, você não tem como exonerar. E no momento em que a arrecadação cai, a proporção entre despesa com pessoal e receita corrente líquida sempre vai se tornar muito mais complexa e mais problemática sob o ponto de vista da lei de responsabilidade. Então sempre é um desafio, né? Então a gente tomou algumas medidas no final do governo aí, né? Que algumas pessoas acharam até um pouco exageradas, mas foram medidas preventivas, né? E que, por exemplo, é o que eu acabei de dizer para vocês, não entrou o dinheiro dos depósitos judiciais. Poderia não ter entrado a repatriação. O TCU autorizou o depósito do dinheiro da repatriação no dia 29, final da tarde, quer dizer, era feriado bancário no dia 30. Quer dizer, e se não entrasse o dinheiro da repatriação também, né? E aí? Eu ia ficar sem pagar o ticket ontem, quer dizer? Então, assim, por mais exacerbada, exagerada que talvez tenha sido algumas medidas que a gente tomou, inclusive no final do mandato, de cortar hora extra, de reduzir a hora de expediente e tudo mais, elas tiveram um impacto decisivo para a gente conseguir fazer folha agora no final do ano. Porque não entrou o dinheiro dos depósitos judiciais que a gente contava e mesmo assim nós conseguimos fazer. E se não tivesse entrado o dinheiro da repatriação, a gente também conseguiria, com muito mais aperto, menos margem, mas conseguiríamos também ter fechado a folha. Mas se não tivesse fechado a torneira lá atrás e o dinheiro da repatriação não caísse, nós não conseguiríamos. Então, assim, foram algumas medidas corretivas, né, que a gente anteviu que isso aconteceria. Então, a gente resolveu tomar
Uma questão de precaução. Devem ser mantidas essas medidas já para o início desse novo mandato? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Eu quero ver o final do fechamento oficialmente. Eu já obtive alguns dados preliminares, mas não vi o balanço por inteiro ainda, para depois a gente tomar a decisão do que vai fazer. Mas, num primeiro momento, a gente pretende manter do jeito que está, as coisas meio com o pé no freio. Até o horário reduzido do expediente? Sim, até o horário reduzido do expediente. Com a questão de adaptação também, né? As pessoas acreditam que já tenham se adaptado a isso tudo. E assim que a gente tiver segurança plena de que o restabelecimento disso não vai comprometer o equilíbrio das contas, a gente vai retomar. Mas é importante dizer que tudo isso foi necessário para a gente fechar o ano com o salário do servidor pago em dia. Agora agora no 5º dia útil, a gente faz o pagamento do salário de todo mundo em dia de novo. A gente pagou o ticket ontem em dia. A gente fez o pagamento do 13º em dia. Então, o servidor aí é o testemunho da importância do equilíbrio das contas, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, mas é necessário. Muito bem. Com essa última palavra do prefeito Rafael Agostini, uma coletiva de imprensa aqui no Salão Nobre, a gente encerra a nossa cobertura, que começou desde as 3 horas da tarde. Nós transmitimos ao vivo a sessão de posse, posteriormente a eleição da mesa diretora, e agora sim terminamos com a coletiva do prefeito reeleito Rafael Agostini. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência. Feliz 2017 e até a próxima.